Na sua vida cotidiana, você está cercado por organismos vivos e coisas não vivas. Mas você já parou para pensar qual é a diferença entre os dois? Será que existem átomos especiais que são encontrados apenas em organismos vivos? Nessa aula, você vai descobrir que a matéria não viva e os organismos vivos são de fato não distinguidos pelos elementos químicos que contêm, mas sim pela abundância relativa desses elementos e das conexões que esses elementos fazem um com o outro. Além disso, você irá aprender que a bioquímica é a disciplina que se dedica a entender a vida, a sua origem e seu funcionamento ao nível molecular, e fará também uma breve revisão de conceitos e assuntos importantes que vão lhe auxiliar ao longo das aulas de bioquímica. Então, aqui podemos observar algumas imagens que representam os problemas aos quais a bioquímica se dedica. Então, eles vão desde a composição e a estrutura de biomoléculas simples, como elas se unem para formar moléculas mais complexas, com atividades especializadas, como essas moléculas complexas formam organelas, que dão origem às células, como essas células trabalham em conjunto para formar órgãos e tecidos que permitem a existência de organismos tão complexos como é o organismo humano. Então essa aula ela é uma introdução à bioquímica e todas as imagens que foram utilizadas para as aulas dessa disciplina, elas foram retiradas destes 3 livros principais: Princípios de Bioquímica, de Leninger, Bioquímica, de Voigt, e Biologia Molecular da Célula, de Alberts. E o que é a bioquímica? De uma maneira simples, pode ser definida como a química da vida. Ao passo que vocês avançarem em seus cursos, vocês vão perceber que existe uma certa sobreposição dos temas que são tratados pela bioquímica com outras disciplinas, como, por exemplo, fisiologia, a biologia. Então, termos como química biológica, química fisiológica, biologia molecular também definem o que é a bioquímica. Ela é, na verdade, uma ciência que faz a conexão entre a biologia e a química. A vida, como nós a conhecemos, os organismos vivos, eles são altamente complexos, mas esses organismos são compostos de tecidos, que são feitos de células. Essas células são compostas por organelas, que são formadas por macromoléculas, e essas macromoléculas são, na verdade, um conjunto de átomos interagindo entre si. Então, a vida, no seu nível mais básico, é essencialmente um fenômeno bioquímico. E a influência da bioquímica sobre a biologia, incluindo as ciências médicas, foi e continua enorme, justamente pelo fato de a bioquímica representar um campo unificador. E quais são as questões que a bioquímica tenta responder? A primeira delas é quais são as estruturas químicas e tridimensionais das biomoléculas. Como essas moléculas biológicas interagem umas com as outras? De que maneira as células sintetizam e degradam essas moléculas biológicas? Como a energia é conservada e usada pela célula? Quais são os mecanismos de organização dessas moléculas biológicas e os mecanismos de coordenação das suas atividades? E, por fim, de que maneira a informação genética é armazenada, transmitida e expressa? Então, ao tentar responder essas questões, além de trazer implicações lógicas para a saúde humana, a bioquímica vai revelar para a gente o trabalho do mundo natural e vai nos permitir aprender um pouco mais sobre essa condição misteriosa e única que chamamos de vida. E falando em vida, quais são as características que distinguem os seres vivos de coisas não vivas? Quais são os critérios que todo ser vivo precisa obedecer para ser considerado como tal? Então temos alto grau de complexidade química e organização microscópica,
que está aqui representado por essa imagem, que mostra algumas células nas quais diferentes estruturas foram coradas, e podemos então observar que, mesmo nesse nível microscópico, existe um alto grau de complexidade e de organização. Para manter essa organização, essa complexidade, os organismos vivos precisam de sistemas para extração, transformação e uso da energia do ambiente. Então vejam aqui uma ave carnívora se alimentando de sua presa, que vai fornecer os elementos químicos de onde será obtida a energia para a manutenção das funções vitais desse ser vivo. Funções definidas para cada um dos componentes do organismo e interações reguladas entre eles, mecanismos para sentir e responder às alterações à sua volta do ambiente, capacidade de autorreplicação e automontagem. Então, os seres vivos se reproduzem, geram cópias de si mesmos. E, por fim, capacidade de mudar com o tempo por evolução gradativa. Então, os livros de bioquímica geralmente trazem uma imagem semelhante a essa, que representa aqui o Jardim do Éden. Essa, especificamente, é uma pintura do século XVII, onde podemos observar diferentes formas de vida. Aves, animais aquáticos, animais terrestres, plantas. Então, por mais que todos esses seres vivos sejam muito característicos e diferentes entre si, no seu nível mais básico, no seu nível molecular, eles trazem muitas características semelhantes. E isso reflete o fato de que todos eles evoluíram a partir de um ancestral primitivo comum. E todas essas formas de vida, elas estão conectadas. Todas elas precisam de uma fonte de energia. E, em última análise, a fonte dessa energia para todas as formas de vida na Terra é a luz solar. Então, seres autotróficos fotossintetizantes são capazes de absorver a energia da radiação solar e utilizam essa energia para sintetizar compostos orgânicos ricos em energia a partir de elementos muito simples. Esses compostos orgânicos são utilizados pelos seres heterotróficos para que eles consigam obter a sua própria energia a partir desses compostos químicos e liberam elementos mais simples e pobres em energia, como gás carbônico e água, que por sua vez são essenciais para os seres autotróficos poderem sintetizar os produtos orgânicos. Então isso fecha um ciclo de interdependência das formas de vida no nosso planeta, no qual a luz solar é a fonte então final para a manutenção desse ciclo. E com relação à origem da vida no nosso planeta, tudo teria começado lá com a grande explosão, o Big Bang, que deu origem ao universo, e nesse momento, partículas subatômicas e muita energia permitiram a formação dos elementos químicos mais simples, como hélio e hidrogênio, e também a formação de grandes estrelas, que explodiram, liberando energia para que ocorresse a chamada fusão nuclear, no qual esses elementos mais simples se combinaram para formar elementos mais complexos. Por ação da gravidade, esses elementos mais complexos formaram estruturas esferoides que deram origem aos planetas, como o planeta Terra. Então, estima-se que a formação da Terra tenha ocorrido há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, e a partir daí a vida teria evoluído até as formas como as conhecemos hoje em dia. Então, a evolução da vida na Terra é um tema muito complexo, mas em uma abordagem simples, ela pode ser separada em 3 pontos principais, ou 3 estágios. No primeiro deles, ocorreu a evolução química, no qual moléculas geologicamente simples que existiam ali na atmosfera da Terra primitiva reagiram entre si para formar polímeros orgânicos complexos. No segundo estágio, a auto-organização desses polímeros complexos formaram entidades replicativas, que
que tinham essa capacidade de gerar cópias de si mesmo. E em algum momento nesse processo ocorreu a transição desse grupo de moléculas inanimadas para um sistema vivo. E no terceiro estágio da evolução da vida, ocorreu a evolução biológica. E organismos mais complexos, com essa capacidade de metabolizar outras moléculas, surgiram e deu origem às formas de vida atuais que conhecemos. Então, um experimento muito importante que foi realizado nesse contexto e que demonstrou que havia a capacidade de geração desses compostos orgânicos simples nas condições existentes na Terra primitiva, foi o experimento feito pelo Sr. Stanley Miller na década de 50, no qual ele recriou em um sistema fechado as possíveis condições que existiam lá na nossa Terra primitiva. Então, a vida provavelmente surgiu em um ambiente aquoso, nos oceanos primitivos, próximo provavelmente a fontes termais, como essa aqui representada nessa imagem. Então, Stanley Miller tentou recriar essas condições desse oceano primitivo, né? Então, em um sistema fechado, ele colocou moléculas muito simples, como amônia, metano, hidrogênio, e aplicou faíscas elétricas para simular os relâmpagos dessa atmosfera do nosso planeta. E o que ele observou é que essas condições levaram à formação de compostos biológicos simples, que fazem parte das estruturas dos seres vivos. Então isso trouxe uma grande evidência, uma comprovação de que essas condições primitivas do nosso planeta permitiriam a formação de compostos biológicos simples que fazem parte hoje em dia de todos os seres vivos. Mas quais são então os principais átomos encontrados na matéria viva com relação à matéria não viva? Aqui nessa tabela periódica estão mostrados em amarelo claro os chamados elementos principais. Esses são os mais abundantes nos organismos vivos. Já em amarelo escuro estão mostrados os elementos traço. Esses são encontrados em menor quantidade nos organismos vivos, mas, como veremos ao longo desse curso, eles desempenham funções vitais ao seu funcionamento. Em branco estão mostrados os elementos que não são encontrados em organismos vivos. Bom, um átomo é definido como a menor partícula ou a unidade indivisível da matéria. Então, os átomos são formados por um núcleo e, com exceção do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, contém apenas um próton e um elétron, todos os outros átomos têm um núcleo que consiste de prótons, que são partículas carregadas positivamente, e nêutrons, que também estão nesse núcleo e são partículas que são eletricamente neutras. O número de elétrons de um átomo ele vai ser igual ao número de prótons que existe no seu núcleo, de maneira que o átomo não tem carga líquida. Os elétrons eles têm carga negativa e estão distribuídos nas camadas eletrônicas desses átomos. Então, cada um dos átomos ele vai diferir dos outros pelo número de prótons e elétrons que eles possuem. Uma das características em comum aos elementos que fazem parte dos organismos vivos é o fato de que eles possuem a sua última camada eletrônica, ou a camada eletrônica mais externa, que é incompleta em termos de elétrons. Ou seja, ela pode receber mais elétrons para se tornar totalmente preenchida. Então, se nós observarmos elementos como o hélio e o neon, que têm a sua última camada eletrônica completamente preenchida com todos os elétrons que nela cabem, são elementos muito pouco reativos e que não interagem com outros elementos. Já aqueles que fazem parte dos organismos vivos, como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio,
podem doar ou receber elétrons, ou ainda compartilhar elétrons com outros elementos, para assim buscar a estabilidade da sua última camada eletrônica. E ao fazerem essas interações com outros elementos, eles formam ligações químicas entre si, e isso permite a formação de moléculas, que é a base para a formação das células dos seres vivos. Então, dependendo da estratégia que é usada para que haja essa troca ou compartilhamento de elétrons, ocorre um tipo ou outro de ligação química entre esses elementos. Quando há a doação, né, de um elétron de um átomo para outro átomo, a ligação é do tipo iônica. Já quando ocorre o compartilhamento de um par de elétrons entre dois átomos, nós temos uma ligação do tipo covalente. Então, nos organismos vivos existe, né, uma abundância de elementos como carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, que juntos perfazem até 95% da massa dos organismos vivos, o que é diferente, né, da composição da matéria não viva. Então, só como um exemplo, a crosta terrestre, ela tem uma quantidade muito baixa de elementos como carbono, hidrogênio e nitrogênio, e tem uma quantidade muito grande de elementos como silício, alumínio, ferro, oxigênio. Então, essa quantidade desses elementos é o que vai diferir a matéria viva da matéria não viva. Então, observem aqui, né, elementos como oxigênio, nitrogênio e carbono, que eles são capazes de interagir com outros átomos para formar ligações químicas. Então, o oxigênio, que precisa de 2 elétrons para completar os 8 elétrons que cabem na sua última camada eletrônica, na sua camada de valência, ele consegue compartilhar elétrons com outros 2 átomos, ou seja, formar 2 ligações covalentes, o que permite, por exemplo, a formação da molécula de água, né, quando esse compartilhamento de elétrons entre o oxigênio é feito com átomos de hidrogênio. Já o nitrogênio, por sua vez, ele precisa de 3 elétrons para ficar com a sua última camada eletrônica completa. Então, o nitrogênio ele é capaz de fazer 3 ligações covalentes com outros elementos químicos. Já o carbono é o mais versátil entre todos esses elementos. Não é à toa que os compostos orgânicos são baseados no carbono. Então, o carbono ele precisa de 4 elétrons para ficar com a sua camada eletrônica mais externa totalmente completa. Por consequência, o carbono é capaz de fazer até 4 ligações covalentes com outros elementos. Então, ele é um átomo muito versátil, que permite, né, a reação com diversos outros elementos e fazer uma gama muito grande de moléculas, com funções e complexidade diferentes. Então, aqui nessa tabela, nós podemos ter uma ideia dessa versatilidade do carbono. Então, observem que ele é capaz de interagir, né, através de ligações covalentes simples com átomos de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, com outros átomos de carbono. Ele também consegue estabelecer ligações duplas com átomos de oxigênio, nitrogênio, carbono, ou até mesmo ligações triplas entre 2 átomos de carbono. Então, uma diferença importante entre essas ligações simples e as ligações duplas ou triplas é a sua possibilidade de rotação livre ao redor do seu eixo. Então, ligações simples, elas são móveis, permitem essa rotação. Já ligações do tipo dupla ou tripla, elas são rígidas e não permitem essa movimentação. Quando fazendo, 4 ligações do tipo simples, o átomo de carbono, tem essas ligações
em uma estrutura tridimensional que forma o chamado tetraedro. Então essa é a configuração espacial dessas ligações químicas. E o ângulo entre elas é conhecido e ela vai permitir a formação de um número muito grande de moléculas com estruturas tridimensionais também muito variadas. E isso é muito importante, como veremos em bioquímica, porque a estrutura tridimensional de uma molécula está diretamente ligada com a função com a qual ela desempenha. Então aqui, nesse slide, nós podemos ter uma ideia da grande variedade de grupos funcionais que podem ser construídos a partir dessas interações que o carbono faz com outros elementos químicos. Então, em cinza, temos grupos funcionais formados entre carbono e hidrogênio. Em laranja, temos grupos funcionais formados entre o carbono e o oxigênio. Em azul, grupos funcionais formados da interação ou da ligação entre o carbono e átomos de nitrogênio. Em amarelo, átomos de enxofre. E em laranja, mais claro aqui, elementos ou grupos funcionais, aliás, formados a partir do elemento fósforo. Então, esses grupos funcionais comuns em moléculas biológicas, eles têm propriedades químicas diferentes, uma reatividade diferente. Então, a presença desses diferentes grupos funcionais permite que as moléculas biológicas que apresentam esses grupos reajam entre si ou com outras moléculas, permitindo assim uma variedade muito grande de funções por elas desempenhadas. Como um exemplo, temos aqui essa molécula que tem uma importância fundamental no metabolismo energético, como será estudado mais para frente nesse curso, que é a molécula de acetilcoenzima A. Então, em uma única molécula, nós podemos encontrar uma variedade muito grande de grupos funcionais. Então vejam, temos aqui um grupo tioéster, um grupo amida, outro grupo amida, uma hidroxila, um grupo fosfoanidrido, um grupo imidazol, uma amina e uma fosforila. Então essa é uma molécula altamente reativa, que interage com outras moléculas e não é à toa que ela tem então um papel central no metabolismo energético. Muitas dessas interações que ocorrem entre as biomoléculas, elas são interações consideradas fracas, principalmente quando comparadas com ligações como as ligações covalentes, que são interações muito fortes, né? Então, entre as interações fracas que essas biomoléculas estabelecem entre si para desempenhar as suas funções, temos as ligações de hidrogênio, temos as chamadas interações iônicas, que podem ser de atração de cargas opostas ou de repulsão de cargas iguais. Existem também as chamadas interações hidrofóbicas, que têm um papel importante em um meio aquoso, e todos os organismos vivos são formados principalmente de moléculas de água. Então essas interações hidrofóbicas ocorrem entre moléculas que não conseguem interagir bem com a água. Portanto, elas interagem entre si por meio desse tipo de interação fraca, né? Interações hidrofóbicas. E por fim, as interações de Van der Waals, que ocorrem entre átomos que estão muito próximos. Então, todos os átomos, quando muito próximos, estão sujeitos a esse tipo de interação de Van der Waals. Então, todas essas interações que eu listei aqui são consideradas fracas, mas temos que ter em mente que, em conjunto, uma grande quantidade, a somatória de muitas interações fracas, se tornam uma interação forte. Mas o fato delas serem interações fracas implica em elas serem facilmente reversíveis. E isso é essencial
para a grande plasticidade que existe nos sistemas biológicos. Então temos aqui nesse slide um exemplo de uma proteína interagindo com outra proteína. Vejam que essa interação ela se deu por meio da atração de cargas opostas ou por meio de interações iônicas. Então uma carga positiva em uma proteína interage com a carga negativa de outra proteína e elas assim se ligam para desempenhar uma certa função. Mas quando não há mais a necessidade dessa função ser exercida, pelo fato de serem interações fracas, elas podem ser desfeitas e essa função deixa de ser exercida. Então, é possível atender às demandas, de um organismo que mudam dependendo das condições do ambiente ou com o passar do tempo, por meio de fazer ou desfazer essas interações fracas. Então isso poupa energia, porque não é preciso toda vez construir uma nova proteína para ter uma diferente função. Basta mudar as interações que elas fazem umas com as outras. Um outro exemplo disso que temos aqui é a interação de uma enzima com o seu substrato. Então as enzimas, na sua grande maioria, são moléculas de proteína. Nesse caso específico, está sendo mostrada a enzima hexoquinase. Então aqui está demonstrada toda a sua estrutura tridimensional. E em um ponto específico dessa macromolécula, existe um chamado sítio ativo, que é uma porção que tem não só a estrutura específica para a interação do seu substrato, que nesse caso é a molécula de glicose, mas existem também grupos funcionais com propriedades químicas que permitem essa interação fraca entre a enzima e o seu substrato e que, consequentemente, permite essa especificidade para que a reação aconteça.